Bom dia, boa noite, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Nós viemos através desse vídeo pedir desculpas mais uma vez. A nossa live não está dando certo, ela está carregada e não mantém a conexão. Então nós vamos fazer hoje o último vídeo aqui como live para que vocês sejam edificados pela palavra de Deus no YouTube. Mas vocês podem continuar acompanhando os vídeos que é postado no canal do YouTube Vivendo pela Palavra, Robson Bressi. O link está na bio, pode ir lá, tem vários temas, tem vários vídeos para vocês assistirem. Com isso que nós vamos falar hoje também. Vamos louvar ao Senhor? Isso, vamos louvar, vamos fazer um louvor de início e outro louvor no final, que vocês fiquem, sejam edificados e possam assistir completamente aí. Que o Senhor venha inundar nossas vidas com a tua chuva, inundar as nossas casas, as nossas famílias de amor, de bênção, de paz, da tua sabedoria e do teu conhecimento. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva deste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover. Inundar o meu coração, assim como a corça. Aleluia. Amém. Então é isso. Nós deixamos as perguntinhas da semana passada para essa semana e não poderíamos dar mais desculpas e fazer elas, né? E são perguntinhas assim muito interessantes que pode ser a sua dúvida também. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o Robson, o pregador da palavra, aqui onde nós moramos. Quem não conhece o local que nós nos reunimos para falar das partes do Senhor, me procura no direct para ter mais informações. Será muito legal te receber nesta família, tá bom? Qualquer dúvida, todos são bem-vindos que moram aqui na nossa comunidade brasileira, tá? De estar conosco. A primeira pergunta é: Robson, por que Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo? O que Jesus queria dizer com isso, que Nicodemos tinha que nascer de novo? Então, Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3 que ele deveria nascer de novo, senão ele não entraria no reino dos céus e nem veria o reino dos céus. É uma condição espiritual. Lembrando primeiramente que Nicodemos ele era fariseu, a seita mais severa da religião, e ele fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte do sistema mais severo religioso ali de Israel. Era formado por 71 homens
e todos eles conheciam 613 mandamentos, tanto de cor e salteado. Eles sabiam responder, argumentar sobre esses mandamentos a qualquer momento. Então era um homem religioso, era um homem que ele jejuava, ele orava, ele frequentava o templo, ele era bem visto aos olhos do povo, mas ele deveria nascer de novo para entrar no reino dos céus. Jesus está querendo dizer o quê? Nós precisamos ter uma condição espiritual para entrar no plano espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. O corruptível não pode herdar o incorruptível. Então o que é nascer de novo? É morrer para a carne e nascer para Deus. É você se sujeitar ao Pai. É ele poder, quando a criança nasce, ela tem a autoridade do Pai sobre ela, é o Pai que a sustenta, é o Pai que a direciona, é o Pai que a educa. Assim somos nós espiritualmente. Quando nós nascemos de novo, nós morremos o velho homem, os nossos velhos hábitos, os velhos costumes, e andamos em novidade de vida. Deixamos o nosso Pai conduzir a nossa vida, guiar a nossa vida e alimentar com o seu alimento. A criança é alimentada com o alimento que a mãe dá a ela, com o alimento que o pai provê a ela, não é com o alimento que ela escolhe. Por isso que entra essa ênfase, nascer de novo. Então, lembrando que Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Nicodemos, o que Jesus quis deixar claro ali, que as habilidades dele, que a religiosidade dele, que as obras dele, que os cultos que ele frequentava, as orações que ele fazia, de nada valia, não dava permissão, acesso a ele ao reino do céu, a não ser se ele nascesse de novo. E ele chegou elogiando Jesus. Ele chegou ali, se você olhar o capítulo 3 de João, depois você olha na tua casa, ele chega elogiando Jesus. E Jesus corta, Jesus enfatiza ele, mostra para ele que ele deveria nascer de novo. E ele não compreende a linguagem de Jesus. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então por isso que nós precisamos nascer de novo, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que ele nos guie por toda a verdade, para que ele nos revele as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como eu disse no princípio, o sangue e a carne não podem herdar o reino dos céus, porque as coisas corruptíveis não herdam as incorruptíveis. Então o novo nascimento é uma ordem de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus deu uma ordem aos discípulos dizendo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Nicodemos, é muito importante enfatizar, porque você percebe que mesmo com o conhecimento que ele tinha, as informações que ele tinha, com toda a religiosidade que ele tinha, ele não tinha acesso ao reino do céu. E você percebe que o ladrão na cruz não precisou de nada disso, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Às vezes nós somos religiosos, mas não se arrependemos. E o novo nascimento é quando você se arrepende de todos os seus pecados, porque nós somos pecadores por natureza, já nascemos pecadores. Então nascer de novo é reconhecer todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você tem que reconhecer que você é inapto a ter acesso ao Pai, a não ser que você nasça de novo espiritualmente, para que o Espírito Santo te conduza até o caminho de Deus. Nossa, muito bem. Então nascer de novo é isso, né? Se ficou assim bem claro, porque está bem claro. É você deixar a vida passada de pecados e de erro e ter uma nova vida com Cristo. E isso é o nascer de novo, andar com Cristo, nos caminhos de Cristo, né? É importante depois você ler na tua casa o capítulo 3 de João, porque há uma discussão ali sadia, mas Jesus está enfatizando. Nicodemos ele não compreende, e Jesus diz a ele, tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus reconhece que ele é um mestre, ele é um homem da lei, ele é um homem conhecedor, mas informação não é revelação. Informação você estuda e tem informação, a revelação vem do alto. Por isso que é o Espírito Santo que nos habilita. E isso, aonde entra, não há acepção de pessoas. A pessoa pode ser mestre da lei, ela pode ser religiosa, ela pode ser o que ela for. Ela precisa nascer de novo, porque é uma ordem divina. Se nós vamos habitar no reino divino, nós precisamos obedecer à ordem divina. E a ordem divina é nascer de novo, nascer espiritualmente, ser guiado espiritualmente para poder entender as coisas espirituais. Então não é como Nicodemos diz, né? Como poderia voltar para a barriga da minha mãe, né? E sim, é mudar de vida, né? Andar de acordo com a vontade do Senhor. Muito bem, vamos para a próxima. Na pergunta 2, fala assim:
Por que as minhas orações não são respondidas? Muitas vezes eu oro e eu não sou atendida. Deus não me escuta. O que está acontecendo? O que eu posso estar fazendo de errado ou falando de errado? Como que eu posso fazer para que Deus me atende? Por que minhas orações não são ouvidas? Tá vendo? Tá tudo linkado uma coisa na outra, né? Vai entrar novamente, informação não é revelação. A mesma coisa a oração. A oração não é informação, é comunhão. Deus não precisa da minha informação, da tua informação, da informação dela. Ele precisa da nossa comunhão. Ele já sabe que nós necessitamos. Então, por que muitas vezes a nossa oração não é ouvida ou não é atendida? Primeiramente, Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedires maus. Pedi para esbanjar nos vossos próprios deleites. Quando eu peço algo pessoal, por ambição, que não vai ajudar a ninguém, que não vai levar valor a ninguém, a minha oração não vai ser ouvida. Por quê? O propósito é pessoal, mas não é individual. Nada que Deus te dá é só para você, vai ter que servir outras pessoas, porque a vida de Jesus foi servir. Se nós somos filhos dele, nós temos que servir. Segundo, Provérbios 28:9 diz assim: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Até as orações, quanto mais as outras coisas. Quer dizer, se eu não obedeço a Deus, como que eu posso pedir algo para Ele fazer para mim? Como que eu posso orar, ter comunhão com Ele em oração? E, como eu disse, oração não é informação, é comunhão. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus assim: mestre, nos ensina a orar. Ora, eles eram judeus, eles oraram. Eles oravam. Por que eles perguntaram? Porque eles viram algo diferente ali. Eles viram que Jesus orava ao Pai sendo Deus, tinha uma comunhão com Deus, e Jesus fazia muitos milagres rapidamente, facilmente, porque a comunhão dava essa liberalidade de Jesus atuar na terra com o poder do alto. Então eles perguntaram a Jesus: mestre, nos ensina a orar. Como que Jesus ensinou eles a orar? Jesus disse: Pai nosso. Olha que lindo, Jesus não disse Pai meu, ele disse Pai nosso. Jesus trouxe a comunhão do Pai para conosco. Então é de se perceber que no Velho Testamento, um escriba, para escrever o nome de Deus em letra alta, em caixa maiúscula, ele pegava uma roupa nova, uma pena nova e uma tinta nova, com medo de falar o nome de Deus, escrever o nome de Deus em vão. E Jesus nos trouxe essa comunhão. Então Jesus disse assim no capítulo 6 de Mateus: quando orares, não faça como os hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator, é aquele que usa máscara. Ele mostrar uma pessoa que ele não é. Ele mostra uma pessoa que não é. Ele tem problema, mas ele mostra para todo mundo que ele está bem. Então, quando você orar dessa maneira, você não vai receber o que você está pedindo. Por quê? A Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda impureza. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então, é isso que Deus quer, uma comunhão de verdade. Entrar no teu quarto, fechar a porta, e o Pai que te vê em secreto lhe recompensará. Não use de palavras vãs e repetidas como fazem os gentios, pensando que no muito dizer serão atendidos, pois o vosso Pai sabe que necessitais. Então a oração, ela é uma comunhão. Outro erro que está ocorrendo muito: tratamos a oração como se fosse um cardápio. Nós abrimos a Bíblia ou abrimos a nossa boca só para pedir, só para desejar algo. E a oração não é isso. A oração é uma comunhão. A oração é uma intimidade com Deus. A oração é nós estarmos íntegros com Deus, intelectos com Deus, estarmos conectados com Ele. É um pai falando com o filho, é um filho falando com o pai, é um relacionamento. Eu não só falo, eu ouço também. Então a oração é comunicação. Muitas vezes nós só falamos e não atentamos para quando Ele fala conosco. Então por que as minhas orações não são ouvidas? Porque nós tratamos a oração diferente do que ela realmente é. A oração nada mais é do que a comunhão dos filhos de Deus na terra se conectando com o Pai. Foi um acesso que Jesus deu a nós, muito mais próximo do que os homens no Velho Testamento tinham. Então você percebe até no próprio Velho Testamento, eles tinham uma comunhão com Deus. Os homens que oravam fervorosamente, que oravam ali intimamente com Deus, eles sabiam quem Deus era, e Deus sabia quem eles eram. E muitas vezes a nossa oração não é obedecida, não é atendida também, porque às vezes não é a vontade de Deus. Fazer a tua vontade assim na terra como no céu, quer dizer, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo pediu para tirar o espinho na carne dele, e Deus disse a ele: a minha graça te basta. Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus teve que cumprir. Então há dois maiores ênfases aqui. Uma é se nós não estamos tendo comunhão, é só informação. Deus não quer tua informação, Ele quer comunhão.
E 2, muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, então a vontade dele prevalece na nossa vida. E aí, é claro que ele vai fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, e nós vamos entender lá na frente. É isso aí. E chegar a Deus de coração arrependido, né? Como você disse, né? É muito importante nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Porque muitas vezes estamos vivendo a nossa vida por aí e não colocamos Deus nas nossas férias, na nossa diversão, no nosso dia a dia, e depois queremos orar a Deus e ser atendido por alguma coisa, né? Fugindo do propósito daquilo que Deus tem para nós. Achando que é só um passe de mágica, algo do tipo, e não é um relacionamento. Então. Deus ele vê nós, Ele sabe das nossas palavras antes de nós pronunciarmos. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Se você fugir para o céu, lá Ele está. Se você se esconder no mais profundo abismo, lá Ele está também. Não tem como fugir de Deus. Então Ele conhece o meu íntimo e o seu íntimo. E muitas vezes aquilo que nós dizemos querer não é realmente o que queremos, porque é o nosso íntimo que sabe o que nós queremos. Às vezes as nossas palavras são palavras vãs. Nosso íntimo vai dizer o que realmente queremos. E também nós temos que mostrar a Deus o que queremos, porque Jesus perguntava aos cegos, aos paralíticos que Ele curava, Ele dizia: o que queres que eu lhe faça? Ora, não era óbvio que o cego queria ver? Não sei, depende. E se ele quisesse só uma esmola? Se ele quisesse alguma coisa mais ou menos e não quisesse ser curado? Então você precisa realmente dizer o que você quer para que você seja atendido também. A pergunta de número 3, ela tem tudo a ver com a número 2, né? E ela vai nos dar um caminho, né? Para podermos ser atendidos, né? Vai abrir bastante a nossa mente do que podemos fazer e como seguir, né? Então a pergunta 3 é: por que preciso obedecer a Deus? É necessário obedecer a Deus, então vamos ver o porquê precisamos obedecer a Deus. A obediência é a condição primordial dos filhos de Deus. É a condição primordial. É a primeira condição que Deus deu ao homem, foi a obediência, antes de todas as coisas. Deus preparou, Deus formou o homem e a mulher. Deus plantou um jardim, colocou eles no jardim. E a primeira ordem que Deus deu ao homem, antes de formar a mulher, Ele disse: de todas as árvores do jardim comeis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrereis. Então Ele deu uma ordem, por quê? Para ativar o poder de decisão, obediência, porque Deus não criou robôs. E o que trouxe o pecado no mundo? O que trouxe essas dores que nós sentimos? O que trouxe a morte? O que trouxe essas guerras? O que trouxe tudo que nós estamos vendo aos nossos olhos? Foi a desobediência. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 27, Deus está dizendo assim para Adão, depois que eles caíram no pecado: e a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que fez o pecado entrar no mundo não foi comer o fruto proibido, foi a desobediência. Por quê? Obedecer a Deus é a condição primordial. O que Jesus fez Jesus fez indo à morte de cruz? Ele obedeceu totalmente. Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. O rei Saul quis oferecer sacrifícios e foi punido, porque Deus pediu obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Outra coisa importante de obediência na Bíblia é que a obediência ela não pode ser parcial. O que significa isso? Eu obedeço só nas áreas que são convenientes a mim, ou só nas áreas que eu quero, e naquelas que eu não quero eu não obedeço. Obediência parcial no reino de Deus é o mesmo que desobediência. Então, pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo, e passando a morte a todos os homens. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. E pela obediência de um só homem, veio a salvação. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a desobediência traz morte, e a obediência traz vida. E a nossa salvação, ela é através da obediência. Por quê? Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu sou salvo e faço boas obras. As boas obras não me salvam, mas as boas obras, elas testificam que eu sou salvo. Se eu sou salvo, se eu sirvo a Deus, eu obedeço, e eu mostro essa obediência no mundo. Essa é a maior pregação do Evangelho, um crente obediente. Um detalhe para você na tua casa estudar é a carta de Tiago, depois da carta aos Hebreus.
é uma carta totalmente enfática para a obediência. E Tiago está deixando muito claro o que é obedecer e o que é religiosidade. Ele está tirando o crente da religiosidade e levando para a obediência. Então ela tem 54, 55 preceitos ali de obediência. E Tiago é bem reto, é bem firme, ele é bem direto em todos os detalhes. Por quê? Esse Tiago que escreveu essa carta, ele era meio irmão de Jesus. Ele foi irmão de Jesus. E ele não creu de primeira instância. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, quando ele voltou a Nazaré, porque eles eram incrédulos, não criam nele. Então Tiago, depois da ressurreição de Jesus, ele creu, porque Jesus apareceu para ele. Então ele viu a necessidade de crer e obedecer. Então ele foi um dos pastores da igreja de Jerusalém. E ele escreveu essa carta para os crentes que estavam dispersos. E ele escreveu enfaticamente levando à obediência. É isso? É isso. É isso. Outro detalhe importante, Jesus disse, presta atenção, Mateus 7, 24, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, as obedecem, é como o homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como o homem insensato que firmou a tua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela ficou totalmente destruída. Você percebe que a chuva caiu nas duas, o rio transbordou nas duas e o vento bateu nas duas. Qual foi a diferença? Uma estava firmada na rocha e a outra firmada na areia. Então a tempestade veio para as duas. O que fez a diferença foi a obediência. Quem alicerçou a casa na obediência ficou com a casa firme durante a tempestade. Quem firmou a tua casa na desobediência, a tua casa foi firmada na areia e ela caiu. Então, não é o quanto eu conheço, é o quanto eu obedeço. O contrário de ignorância na Bíblia não é inteligência, é obediência. Muito bem, tá aí. Né? A gente nunca viu um crente sofrer por obedecer a Deus, né? Porque Deus, ele nos dá paz, alegria e tudo isso vem do Senhor, né? Então, Deus, ele tem o melhor para nós e ele é o melhor caminho. A coisa mais triste hoje, infelizmente, mas nós podemos mudar isso, nós temos o dever de mudar isso, é quando uma pessoa pega um pecador do mundo que não conhece a Cristo ainda e pega um crente e não consegue fazer uma diferença entre os dois. Nós precisamos saber fazer essa diferença e isso vem através da obediência. Se eu obedeço a Deus, é claro que o pecador vai me olhar e vai querer, vai ver a luz em mim, ele vai buscar essa luz, ele vai querer esse Deus, porque antes das pessoas ver Deus, eles veem a igreja, eles veem o Filho de Deus. Então vamos obedecer a Deus, vamos aplicar a palavra de Deus e vamos servir a Deus verdadeiramente. Como que é servir a Deus verdadeiramente? Obedecendo os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos. Isso é a maior adoração que você pode dar a Deus, porque a adoração não são atos religiosos, são atos de obediência. Amém, glória a Deus. Então, por hoje é isso, nós diminuímos, né, para conseguir ficar dentro do tempo, para não cortar a live, né, então hoje foi 3 perguntinhas. Se vocês gostaram e quiserem mais, deixam aqui nos comentários falando o que quer de novo, e aí nós nos organizamos para fazer um vídeo, tá? Em vídeo é melhor. Em vídeo, e vai ser postado no canal Robson Bresse, tá? Vivendo pela Palavra. Assim nós vamos conseguir fazer o melhor para vocês. Vamos orar? Depois fazer um louvor, né? Sim, fazer uma oração. Que Deus, primeiramente antes da oração, que Deus desde já esteja tocando na tua vida, trabalhando no teu interior, e que o Espírito Santo lhe conceda espírito de sabedoria, para que você possa andar com prudência e vencer as adversidades da vida. Obrigado, Jesus. Capacita cada um que ver esse vídeo. Fortaleça e provê na vida de cada um, na área física, espiritual, sentimental, emocional, em todas as áreas. Abençoa cada filho, cada casamento, abençoa cada trabalho, abençoa o pão de cada dia na mesa de cada pessoa que assiste esse vídeo, Pai. E ele seja edificado para louvor da tua glória. Amém. Amém, glória a Deus, vamos louvar. Vamos fazer um louvor aqui? Você tinha preparado um louvor especial, né? Lembra? Presta atenção na letra, ó. Quando tudo diz que não, a voz de Deus encoraja-nos a prosseguir. Então é muito importante manter a esperança nesses dias difíceis, porque se você perder a esperança, você perde o motivo de viver. E qual que é o nosso motivo de viver? Jesus Cristo.
Ele deve ser a nossa esperança, porque Ele é uma esperança viva, Ele é uma esperança real, Ele é uma esperança certa. Então vamos louvar, preste atenção, ó. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Amém, glória a Deus. Beijo, ficam com Deus. Desculpa mais uma vez pelo o que aconteceu, o transtorno. E ficam com a gente, juntos somos mais fortes para caminhar neste mundo e louvarmos a Deus. Deus abençoe. Quero agradecer também no vídeo aqui essa mulher virtuosa que eu tenho. Obrigado pela vida dela, porque ela que incentiva, ela que me puxa a fazer as lives, a falar. Então, muitas vezes eu falo mais do que ela, mas ela é um grande alicerce aqui para o crescimento do reino de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida dela. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Continuem firmes na palavra de Deus. Não abandonem Deus por causa das pessoas, por causa das circunstâncias, ou por causa de alguém que possa te desagradar, ou você vê alguma coisa que você não concorda. Confie em Deus, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiramente puro, Ele é verdadeiramente santo, e Ele quer o melhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe.